Olá, meus queridos. Eu estou bem mais apresentável hoje do que no vídeo anterior. O que uma maquiagem e uma roupa sem ser roupa de dormir não faz, não é mesmo? O amarelo está na minha paleta de cores e eu tenho recebido muitos elogios das pessoas com quem eu convivo de que eu fico muito bem de amarelo. Então, por que não? Não é mesmo? Para começar esse vídeo, de uma forma diferente, eu também vou fazer naquele mesmo estilo de vlog. Mas eu queria começar falando porque eu tenho algumas coisas hoje para fazer e eu quero mostrar elas para vocês, mas inclusive, eu ia dizer agora para vocês quem, porque ninguém tá assistindo esses vídeos, mas no meu vídeo passado que eu fiz despretensiosamente, tiveram 30 visualizações e eu comecei a imaginar 30 pessoas me assistindo de roupa de dormir. Isso me constrangeu um pouco, então eu não estou aqui sozinha, não é mesmo? Vou compartilhar com vocês algo que tem sido muito bom para mim e eu tenho que compartilhar que os meus dias estão sendo muito leves. Eu estou vivendo com muita paz nos meus dias, mas isso não significa que eles estão sendo fáceis, que eu não tenha dificuldades ou que eu não enfrente algumas coisas desfavoráveis, períodos desfavoráveis. E eu quero compartilhar as minhas dificuldades com você, que talvez assista esse vídeo, ou com a Débora do futuro, que talvez encontre dificuldades um pouco maiores ou menores, e que ela também precisa entender que nós não podemos medir as nossas dificuldades com a régua de outra pessoa, porque a régua de outra pessoa pode ser maior ou menor do que a nossa, então é um aprendizado constante e diário. Para quem não sabe, eu tenho dois transtornos que são bem muito conhecidos nos dias atuais. Eu tenho a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Eu fui diagnosticada com TAG há 3 ou 4 anos e eu também faço parte do espectro autista, nível 1 de suporte. E eu descobri isso esse ano, olha só que legal. Mas eu tomo algumas medicações e uma delas envolve o meu sono. Tenho tido auxílio dessas medicações para isso, né? Para meio que consertar a biologia do meu corpo ultimamente. Preciso consertar o meu sono porque eu tenho sido um pouco negligente com isso. Meus dias têm começado de 1 hora da tarde porque eu acordo muito tarde. Vamos ver como é que vamos consertar isso daí. Segundo ponto, e era não só uma dificuldade, mas também um pecado, podemos dizer, estava tendo muitas dificuldades em manter a constância com o meu devocional. Tentado desconfigurar ou eu desconstruir isso na minha mente de forma que eu não entenda devocional como algo litúrgico. Comecei a ter muitas dificuldades em leitura bíblica, oração e tempo com o Senhor. E isso mudou essa semana, mais especificamente ontem. Obviamente, eu quero deixar um grande parêntese que você não deve fazer as coisas só quando você sente, você precisa adotar as disciplinas espirituais porque elas são a base da sua vida cristã com Jesus. Encontrei aquele lugar que às vezes a gente deixa com que se perca, que é aquele lugar de quando você abre as escrituras e você encontra com a presença do Senhor e com a revelação do Senhor ímpar, sabe? Isso tinha se perdido um pouco na minha rotina e eu encontrei. Realmente não acredito na minha própria capacidade de enxergar essas coisas pela minha própria força, sabe? E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Compartilhar esses dois pontos e quero compartilhar um spoiler do terceiro, que é: hoje estou voltando para a academia, meus amigos. Minha mãe vai para academia e eu vou com ela. Eu tinha desistido, eu confesso que eu tinha desistido dessa vida, porque eu já fui para academia muitas vezes e já desisti muitas vezes, então. Mas é algo que me faz muito bem e que vai gerar tempo de qualidade com a minha mãe. Então, nós vamos hoje à noite. Vou gravar isso também. Não vou gravar fazendo exercícios, porque ainda não tenho essa coragem. Mas vou gravar indo, né? Antes de ir, vou mostrar meu lookinho. Comecei a ler o livro de Jeremias. Nunca li o livro de Jeremias inteiro. E eu aprendi que a minha vida devocional funciona muito mais quando eu leio livros
completos da Bíblia do que quando eu simplesmente quero aprender sobre um tema e vou lá pesquisar versículos avulsos que preencham esse tema. Eu não gosto muito disso, de um tema, de ensinos temáticos. Eu gosto mais de ensinos expositivos da palavra. Então, eu aprendi essa semana também que é dessa forma que eu gosto de aprender e de fazer o meu devocional. Agora eu tô enxergando vocês. Eu tenho um caderninho agora novo de anotações para os meus devocionais e para aquilo que o Senhor fala comigo. E foi feito pela minha sobrinha, olha só, na preparativa. E ele é muito lindinho. Ele tem páginas amarelas e sem pauta. Então, assim, amo demais. Os primeiros pontos que me chamaram muita atenção no livro de Jeremias, essa palavra aqui, que é o versículo 4 do capítulo 1. A palavra do Senhor veio a mim. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que nascesses, te consagrei e te designei como profeta às nações. E aqui o Senhor mostra uma sequência de coisas que ele pensou, ou que ele fez, ou que ele estabeleceu sobre a vida do profeta Jeremias. Primeiro, ele diz que formou o profeta e ele se mostra como um Deus criador. Depois, ele diz que conheceu o profeta e ele se mostra como um Deus de relacionamento, é um Deus de perto, é um Deus que pode nos conhecer. Ele não só te vê e te enxerga, ele te conhece, ou seja, ele sabe todas as coisas mais íntimas sobre o seu coração. Depois, ele fala que consagrou. Em outras versões, vai falar que ele santificou. E aí ele mostra que ele é um Deus que te vê, ele te formou, ele te conhece, mas ele também te separa para algo específico. Então ele olha para você e ele vê para sua vida um propósito único. Isso para mim, uau. Por último, ele fala que constituiu, ou seja, Deus envia para algo. Ele não só separa e te deixa ali separado, ele te envia, ele quer que você vá. Ele quer que você caminhe com os seus próprios pés para aquilo que ele te enviou. Não digas, sou apenas um menino, porque irás a todos a quem eu te enviar, e falarás tudo quanto eu te ordenar. Não temas diante deles, pois estou contigo para te livrar, declara o Senhor. Então o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e me disse: Ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, no dia de hoje te estabeleço sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e demolires, e também para edificares e plantares. Essa palavra mostra que Jeremias, ele, assim como nós, ele tinha inseguranças. E ele não se sentia capaz. E ele não era capaz. E o chamado nunca depende da capacidade humana. Deus nunca vai escolher uma pessoa simplesmente porque ela é capaz. E na verdade, nós vemos Deus escolhendo pessoas para coisas que elas realmente não são capazes de fazer. Deus desconstrói antes de restaurar. Quando ele fala assim: Hoje eu te estabeleci para arrancar e derrubar. Ele usa muito a metáfora, né, de uma plantação, por exemplo. Uma árvore está ali, mas ele não vai só restaurar aquela árvore, ele vai arrancar aquela árvore, ele vai derrubar aquela árvore. Antes de restaurar, Deus desconstrói. Deus que é justo, mas acima disso, um Deus que é misericordioso. Um Deus que demonstra sua graça antes mesmo de Jesus chegar para transbordar essa graça. Lembro-me de ti, da tua fidelidade na juventude, do teu amor como noiva, de como me seguiste no deserto, numa terra não semeada. E ele fala: eles foram atrás de coisas inúteis e tornaram-se inúteis. Você não vai se tornar santo da noite para o dia, e você também não vai se tornar o maior dos pecadores da noite para o dia. Porque a santidade, ela não começa grande, ela começa pequena. Ela começa com pequenos hábitos que vão regando essa verdade sobre você. O pecado, ele também começa com pequenas escolhas, com pequenos hábitos que vão te levando a um lugar
maior de trevas. Ele se mostra como um Deus atento à sua semeadura, porque ele sabe a realidade da semeadura, a lei da semeadura. Ele se preocupa com isso de uma forma ímpar, de uma forma íntima, de uma forma que ele quer te alertar e te confrontar através do Espírito Santo que está no seu coração, a parar de semear aquilo que pode te dar uma colheita terrível. Qual é a semente que você está plantando hoje, que você pode colher amanhã e que talvez você não esteja enxergando? Essa é a reflexão do momento. Eu nem sei se tem tempo mais para esse vídeo, mas eu te convido a passar o resto desse dia comigo e refletindo sobre essa palavra enquanto você vê o meu dia acontecer também. Só mais uma coisa, eu ainda vou ler hoje Jeremias, então talvez no final desse vídeo tenha uma outra reflexão sobre o capítulo 5 em diante. E eu convido você a fazer o seu devocional agora, porque você não precisa de muito tempo. Isso é uma mentira. Você precisa talvez até de menos de 1 minuto para falar com o Senhor, ler um versículo e ser ministrado por Ele. Então não perca o seu tempo com coisas inúteis, porque quem perde o tempo com coisas inúteis torna-se inútil, como diz a palavra. Beijo. Eu gravei o começo desse vídeo, eram 2 horas e alguns minutos. E agora, pasmem, são 6 horas e 4 minutos. E eu fiz algumas coisas, fiz algumas artes, trabalhei, conversei com algumas pessoas e pensei em alguns projetos, pensei em algumas coisas, gravei algumas coisas. E o tempo passou muito rápido. Vou comer alguma coisa porque eu tô com muita fome. E vou ter um tempinho com a minha mãe. Já já vamos pra academia. Já já o Daniel vai vir aqui em casa. Vou ver se eu gravo com ele também. Mas ele não sabe que eu tô postando vídeo no YouTube. É isso. Acompanhem comigo os próximos capítulos desse meu dia aleatório. Chegamos ao final desse dia, já são quase meia-noite, já é quase o dia seguinte. Fui pra academia, treino de pernas, depois cheguei, a noite se passou e como deu pra ver aí, eu fiz um devocional rapidinho. Li apenas um capítulo do livro de Jeremias, mas eu estou tentando ensinar o meu corpo, a minha mente e o meu coração de que isso não é apenas um hobby, e sim uma disciplina em que eu preciso manter constância todos os dias. É um alimento para minha alma, assim como o alimento físico alimenta e sacia a minha fome terrena, eu também preciso do meu alimento espiritual para sobreviver. E é isso. Até o próximo vídeo e tchau!